bem-vindos todos! Hoje a gente vai falar sobre a ferida da injustiça. Que delícia! Gostamos desse assunto glorioso, né? Você se percebe uma pessoa perfeccionista? Uma pessoa determinada? Você percebe características de rigidez em você? Você é a pessoa que costuma travar a coluna com uma certa frequência, digamos assim. Tem dificuldade de colocar, quando abaixa, né? De agachar de fato, de colocar a mão no chão. Alcança o pé com facilidade. Quem que corta as unhas do seu pé? A ferida da injustiça, ela tem uma característica bem significativa, com uma correlação com a rigidez. Para os homens, ela vai estar ligado muito a um processo com o pai e com a relação que ele tem com os masculinos no modo geral. Para as mulheres, ela vai estar conectada com a mãe ou com as outras mulheres da família ou ao redor dela também. E ela vem muito de uma coisa, por exemplo, irmãos mais velhos, que era o primeiro filho até uma determinada fase da vida e depois perde o reinado porque enxergou o irmão mais novo. E isso, para a criança, é uma baita de uma injustiça. Que como assim eu reinava aqui até agora há pouco e agora tem um intruso aqui me incomodando? Tem alguém querendo ocupar o meu lugar, chamando mais atenção do que eu. A ferida da injustiça, como todas as outras 4 feridas também, ela se instala lá no início da nossa infância. E ela vai ter essa correlação que eu falei, para os homens com o masculino, para as mulheres com o feminino. Com essas correlações, né? E pode ser com a chegada, por exemplo, de um irmão mais novo, ou pode ser o inverso, porque não existe uma matemática absoluta e correta e uma linha certeira. O irmão mais novo, ele pode ler uma outra coisa. Ele pode ler, por exemplo, que os irmãos mais velhos podem fazer várias coisas que ele não pode fazer porque ele é mais novo. Então, e não é só nessa ativação. Então, o mais velho pode se sentir injustiçado e largado porque o mais novo chegou. O mais novo já pode ver como esse lugar que eu falei. Meus irmãos podem fazer tudo e eu não posso fazer nada, porque eu não tenho idade, porque eu não tenho capacidade, porque eu não tenho coordenação, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Isso não é justo. Então são coisas muito sutis às vezes, nem sempre, né? Pode ser que às vezes para algumas pessoas podem vir de uma forma muito mais marcante e significativa. Mas existem esses detalhes, digamos assim, que podem ser manifestados como um processo de ativação ou de manutenção, de retroalimentação para a ferida da injustiça estar aí vibrando ainda dentro de você. A gente vai ver isso ao longo de todos os dias que a gente vai conversar aqui na hora do almoço. A ferida, então, ela é instalada lá no início da sua infância, como eu falei, para os homens relacionados com o pai, com as mulheres relacionadas à mãe, mas as outras pessoas do mesmo gênero que você também vão retroalimentar isso. Então começa no meu caso, né? Começa com a minha mãe, mas vão vindo outras mulheres também, as professoras, as tias, as avós, as irmãs, as outras mulheres da família, as vizinhas que vão retroalimentando esse lugar de injustiça. O modo quando o corpo se manifesta, o modo como meu corpo, o comportamento encontra a maneira de sobreviver, digamos assim, a essa ferida da injustiça. Porque isso que acontece comigo não é justo, não é bacana, eu não merecia isso. E aí eu vou entrando num aspecto de me disciplinar mais, para eu não cair mais nisso, para eu não errar, por isso do perfeccionismo. Porque talvez se eu não errar tanto, a vida não seja tão injusta comigo. Essa é a linha de pensamento, sabe? Então, como é interessante. Então, eu vou tentando ser uma pessoa mais determinada, mais rígida de certa forma, vou entrando nesses aspectos para eu não vivenciar essa injustiça, que é algo que me incomoda, que tem lá esse gatilho lá para trás. E aí, a maneira que a gente manifesta isso é com a máscara da rigidez. Então é comum as pessoas
ao longo do tempo, terem esse corpo mais rígido, esse corpo mais travado, esse corpo mais doente de certa forma, né? Que as coisas vão se estagnando porque a pessoa entra no lugar de tanta determinação. E aí que é um ponto muito significativo quando a gente percebe, porque às vezes socialmente ser uma pessoa determinada, ela é uma característica positiva. A pessoa é determinada, ela não perde o foco, né? Ela tá sempre ali prestando atenção nos detalhes. Isso é ótimo. Socialmente, às vezes essa máscara da rigidez, ela é vista como um ponto forte seu. E, gente, acho que um dos marcos mais significativos é quando a gente quebra essa ilusão de enxergar que, às vezes, uma coisa que você escuta a vida inteira que é um ponto forte seu, venha através de uma dor sua. Pá. Nossa, isso quebra a gente por dentro numa camada espetacular, assim. Eu acho que nossa, é magnífico entender e dá 3 tipos de treco interno, na verdade, também, né? Você perceber essa característica que você recebe aplausos, você é elogiado e você se orgulha, de certa forma, disso. Você se sente bem de ter essas características. Só que essa característica, ela é, na verdade, uma defesa sua. Então, ser determinado, ter um foco, uma persistência, porque você enxerga a coisa que você precisa fazer, a situação, de uma forma mais significativa, é um ponto. Fazer porque você não acha justo você não merecer aquilo, entende? Quando você coloca esse pano de fundo, o gatilho que está te trazendo aquilo, na verdade, é uma dor tua. E aí a proposta e a minha provocação aqui é você perceber, na verdade, o quanto dessa ferida da injustiça está aí gritando dentro de você. No meu caso, está manifestando hoje nos espirros, né? Vocês vão ter que aguentar eu espirrando. Mais um. Ai, perdão, gente. Impermanências e ser humano fazendo as coisas de ser humano. Tá. Quando você percebe que às vezes uma característica sua é pautada numa dor sua e o quanto você consegue transmutar, não quer dizer que você vai perder essa característica, só que a sua motivação não vai ser mais a partir de uma dor. Entende? Então não é porque eu não quero ser injustiçado, porque o mundo não é justo comigo, porque na minha vez acontece isso, porque olha só o que está acontecendo comigo. E aí você pega o próprio rei e dá no teu lombo e você que fica assim, né, martirizando em cima daquilo. Então, você pode continuar sendo uma pessoa que busca fazer as coisas da forma mais adequada. Daí a gente deixa o perfeccionismo de lado nesse sentido, mas que você tenta manter as coisas e fazer da forma mais correta possível. Isso é uma característica boa. Só que daí ela já não vai ser mais baseada na sua ferida de injustiça. Entende? Esse é um ponto significativo. Então, às vezes, uma boa virada de chave, ela entende aqui. É aqui no campo mental que vai fazer a mudança. E aí pode ser que você comece a se abrir, a perceber esse gatilho e mudando a sua intenção e não necessariamente o seu padrão de comportamento, para não ficar tão faniquento assim. Se não é uma coisa que você quer fazer e que realmente você vai precisar deixar, por exemplo, esse perfeccionismo de lado, minhas amigas virginianas depois vão vendo isso, tendo trecos, mas é entendendo que a motivação vai ser diferente. E a partir do momento que a motivação é diferente, você vai gastar energia nesse perfeccionismo, digamos assim, nessa determinação, em outras coisas. Você vai entendendo que você pode fazer as coisas de um jeito diferente. Que não precisa ser exatamente disso. Que às vezes você pode dizer um não depois para a pessoa. Não, mas eu disse sim lá atrás, então eu tenho que honrar esse sim pro resto da vida. Mas daí tu tá morrendo por dentro para dizer esse sim. Para manter e sustentar esse sim. Porque às vezes esse sim já não faz mais sentido para você. Então, entender que às vezes o gatilho tá lá atrás, é um outro rolê, para daí você conseguir fazer essa transmutação e gastar a energia dessa rigidez, desse perfeccionismo, dessa determinação toda com outras coisas e não a partir de dor. Gente, isso é uma virada de chave gigantesca, gigantesca, muito, 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 muito. Então, comece a perceber padrões mentais de rigidez, que só existe uma maneira de fazer aquela determinada coisa, ou o modo que você faz lá desde... mas eu sempre fiz assim. Então, se permita descobrir outras
coisas, outras formas de fazer isso. Ou se você percebe que talvez não seja tão no padrão de comportamento, mas é no teu corpo físico que se manifesta essa rigidez. Como eu falei, você está sempre apertando os dentes. Às vezes você não percebe, mas e aí? Respira fundo aí, me diz se você não está apertando teus dentes. Seu maxilar e a sua mandíbula não estão aí tensas. Isso é rigidez. Entende como a ferida da injustiça se manifesta de várias formas? Você consegue colocar a tua mão no chão sem dobrar tanto o joelho? Para olhar talvez para a flexibilidade da sua coluna também? Você consegue torcer seu corpo com mais facilidade? Estrala tudo, dói horrores. Você levanta da cama que era para ter descansado a noite inteira com dor. Você tem, é um padrão seu, você já tem um profissional da área da saúde que já é seu de estimação, que sempre destrava a tua coluna, por exemplo. Ou um joelho que está travado. Galera que às vezes entra até com prótese, por exemplo, que precisa entrar, fazer uma cirurgia de reposição disso por um desgaste ali, porque está dentro de uma rigidez significativa, não consegue dobrar um joelho. Dobrar o joelho é um movimento muito de humildade. E a pessoa que está no perfeccionismo, socorro, não cabe. Ou eu sou rígida e tá com esse foco para mim aqui, ou eu tenho um lugar de vulnerabilidades, de humildade, de certa forma, para o meu joelho ser flexível. Eu consegui colocar esse joelho no chão. O joelho no chão, gente, é um baita no exercício. Entende que é um lugar de humildade? E não é porque você tem que... humildade é diferente de humilhação. Humilhação é a outra ferida que a gente vai ver na quarta-feira, se não me falha a memória. E não é se reduzir, colocar o joelho no chão é um lugar de que você... Lembra que você é aprendiz nesse rolê. Tu veio aqui para cumprir as cláusulas do teu contrato astral. Você pré-estabeleceu isso, concordou com esse rolê, a minha crença é essa, pelo menos. E aí você tem que lembrar desse lugar de humildade seu, que você tá aqui para preencher os gabaritos do rolê que você determinou que você ia vir aqui elaborar. Se desenvolver e crescer nesses aspectos. Então não cabe entrar nesse lugar de rigidez, sabe? Então perceber também que pode ser que o seu corpo também manifeste isso desta forma. No livro da Lise Bourbeau, que foi que me deu o start para começar a ler e estudar sobre isso, ela traz imagens, vou deixar aqui para vocês, ó. Esse é um corpo feminino, rígido, e o corpo masculino. Olha como o corpo masculino especificamente, ele tá com o peito bem aberto, jogado para frente. Você vê um homem, por exemplo, andando desse jeito, você vai falar assim, nossa, que postura, a fisioterapeuta falando, né? Que postura bonita, mas aí você vai mexer nessa coluna que sustenta esse peito aberto aqui e não mexe 1 milímetro. O quadril, então, vai fazendo range se bobear. Entende? Então, às vezes, o que vai parecer ser algo... Fora que eu não vou falar nem da estrutura, que assim, nossa, mas é magro, Aline. Não quer dizer que seja saudável, né? Vocês têm que lembrar esse pequeno detalhe também. Às vezes a gente ainda fica muito preso nessa coisa da obesidade, né? De não posso ser assim, não posso ser assado. A ferida da injustiça, ela se manifesta de uma forma mais significativa ainda num corpo magro. Não quer dizer necessariamente que seja alguém saudável. Vou deixar aqui pra gente finalizar. Finalizar não, vou trazer na finalização, na verdade, o antídoto que eu enxergo para isso. Mas características importantes quando a máscara do rígido, essa ferida da injustiça tá aí gritando. Como eu falei, a pessoa é perfeccionista. Tem a segunda característica aqui que eu quase não falei, mas é importante vocês olharem também. Geralmente a pessoa é invejosa, porque ela sempre fica nesse lugar de comparação, porque se ela acontece com o outro, não acontece comigo, ou o inverso de ser injusto, ela tá sempre em comparação o tempo todo. Consequentemente, tem um quê de inveja aí. É batata, gente. Galera que fica se comparando demais, tem um quê de inveja aí também. É interessante olhar. Ela isola das coisas que ela tem que sentir, porque traça a reta, como eu falei, do foco e da determinação, que ela esquece o resto, na verdade. Então, a sensação da busca e da necessidade do isolamento também é muito significativa. Para tudo, tá? Para emoções, para várias outras coisas nesse sentido. É uma pessoa que geralmente cruza muitos braços, ela fica para sustentar esse lugar de rigidez também, entende? Aqui, lembra do peito aberto.
Muito significativo isso também. Ela geralmente é uma pessoa eficaz, geralmente os chefes adoram as pessoas rígidas, né? Porque é um funcionário que entrega resultados, porque ele é perfeccionista, ele tem foco, ele entrega os resultados. Às vezes ele pode ser uma pessoa otimista em excesso, que querendo sempre olhar só a coisa bacana, boa, mas é pura ferida da rigidez aí também, ferida da injustiça, aliás. Então a pessoa ela pode se manifestar como uma pessoa ativa, apesar da rigidez. Essa rigidez aqui não significa que ela esteja, que ela não tenha algum nível de flexibilidade, na verdade. Boa parte das vezes ela é manifestada em padrões de comportamento, como eu falei. Como é que é a frase? Time que tá ganhando não se mexe? Se mexe sim, a gente pode melhorar as coisas. Que bom que está ganhando, mas está ganhando de 1-0, podia estar ganhando de 48, entende? Então, às vezes, essa rigidez ela vai se manifestando nesses padrões de comportamento também. Gosta muito de se comparar, não admite ter problemas. E aí, Aline, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Uma delícia meu dia. Dormi 4 horas essa noite. Eu tô 12 horas em jejum e tá tudo bem comigo. Tá ótimo. Nega. Uma coisa é você não expor para os outros, uma coisa é você negligenciar e fingir para você mesmo que as coisas não estão acontecendo. É uma pessoa muito controladora também. Às vezes ela perde o racional dela, porque o foco é tão grande que ela se perde nisso. É uma pessoa severa. Ela raramente adoece, porque ela tá com um processo, como eu falei, me vem muito claro essa coisa da rigidez, nessa coisa do foco e da determinação. Isso aí, gente, é um gatilho muito significativo que é importante olhar, tá? É uma pessoa fria, ela tem dificuldade de demonstrar os sentimentos, como eu falei. Às vezes, o jeito de falar, sabe aquela pessoa que fala... os outros falam assim, tá sendo grosseiro do jeito que você tá falando. Ela, não, esse é o meu normal. Então, o seu normal não é tão normal assim. Seu normal essa tua fala que você acha que é normal, é sua ferida da injustiça que tá gritando aí do jeito que você fala. Então, bonitos, tem aí no post também que eu deixo todas as características bem significativas. E para mim, o antídoto mais significativo para a ferida da injustiça é a flexibilidade. Você se abrir a experimentar outras formas, outro jeito, outro lugar. Tirar essa... Eu dei o exemplo no início dos gatilhos com os irmãos, por exemplo, né? Lembrar que provavelmente... Lembra que eu falei que tanto o mais velho pode ter gatilho com o mais novo e o mais novo com o mais velho. Um do meio, então, a gente não vai nem entrar nesse quesito, né? Porque o do meio é sempre negligenciado de todas as formas, socorro Deus. Mas voltando aqui. É uma questão de perspectiva nesse processo, na verdade. Então, parar de achar tantos culpados, na verdade. As pessoas trazem os gatilhos pra gente, sim, eu não tenho dúvida disso mais. É um processo que acontece. Mas assim, trabalhe dentro das tuas possibilidades, busque as suas ferramentas. E como eu falei, o meu antídoto, o que eu vejo que é o mais eficaz para a ferida da injustiça, seja você homem olhando para todas as coisas que seu pai te trouxe, os outros homens ao seu redor, ou você mulher olhando para sua mãe e para todas as outras mulheres, é você buscar flexibilidade. Existem muitos caminhos e muitas formas de se fazer as coisas. Então, às vezes, se você está batendo numa porta que você sempre passou e ela não está mais abrindo para você, busque outros lugares. Se abra para buscar essa flexibilidade. Ah, Aline, eu não tenho nem ideia de como que eu vou fazendo isso. Comece a trabalhar, então, sua flexibilidade física. Comece alongando um pouco mais seu corpo. Se permitindo vivenciar coisas pequenas assim. O que é viável para você? Manifesta aí essa intenção. Como será que eu posso manifestar mais flexibilidade na minha rotina? O que será que está ao meu alcance entender e perceber isso? Entende? Mas se você ainda realmente não tiver nenhuma ideia, estou te dando ideia. Comece a fazer, por exemplo, alongamentos. Comece a perceber qual é a parte física do teu corpo que tem mais rigidez. É ombros? É a boca? É o quadril? São os pés? É a coluna? Busque trabalhar flexibilidade destas partes físicas que o corpo emocional, os padrões de comportamento, aos poucos, elas vão se manifestando também, vão caindo por terra, digamos assim. Os outros requisitos, nas outras camadas,
da rigidez, elas vão sendo reduzidas. Porque a somatização é uma coisa que acontece o tempo todo. Essa rigidez, ela é construída também. Então a gente pode desconstruir, a gente pode desprogramar isso de alguma maneira, tá? Então se você ainda tem dúvida, comece fazendo exercícios de alongamento. Eu não tenho noção nenhuma, por gentileza, né? Faltou todas as aulas de educação física na escola, que eu não lembro de nada, nunca fez uma atividade física na vida. Tá aí, então, mais um motivo para começar a fazer alguma coisa. Tantos aplicativos agora, tantas formas, para as mulheres tem a comunidade que tem vários exercícios, tanta coisa acessível hoje. Essa desculpa não cola. Então, comece fazendo o que é possível. Eu quero então me matricular na academia, eu vou fazer 5 dias na semana exercício. Joga essa métrica no alcançável, gente. Vocês sabem que vocês não... Quem nunca fez nada, querer 5 dias na semana é frustrante, é certeza que não vai fazer. Então não começa com isso também. Vai onde é possível. Eu consigo fazer um alongamento na minha cadeira de trabalho. Então é isso aí que você vai fazer. Vou colocar um post-it aqui para poder lembrar desse processo. Então, vai onde o braço vai alcançar. Não vai jogar uma métrica lá para cima, que daí você não vai alcançar mesmo. Daí vai ficar alimentando frustração dentro de você. Também não queremos, não faz sentido nenhum, ok? Resumo. Ferida da injustiça, ela é ativada pelo genitor do mesmo sexo que você, retroalimentada por outras pessoas também do mesmo gênero que você. Então pode ser, por exemplo, né, mantendo o meu caso, minha mãe ativou isso em mim, todas as outras mulheres, amigas, professoras, todas as outras mulheres que eu convivo, elas podem de alguma maneira trazer gatilhos que me ativam lá e eu fico alimentando isso de alguma maneira. Mantendo mulheres ainda, porque somos a maioria, que é um rolê fácil de entender, um processo de autocobrança dentro dessa rigidez, né? De tem que ter assim, tem que ser assado, tem que se apresentar assim, tem que fazer não sei o que, senta assim, fala assim, né? O corpo, então, socorro, Deus, N coisas. Então a gente manifesta essa ferida da injustiça com um corpo e um padrão de comportamento mais rígido. Ao meu olhar, consequentemente, o antídoto para a gente começar o processo de cura dessa ferida da injustiça é buscar flexibilidade, jogo de cintura, buscar outros caminhos, outras formas de fazer a mesma coisa. Eu não sou feliz dentro da minha profissão, mas paga bem para mim, né? Mas isso não realiza. Mas todo mundo da minha família faz carreira e trabalha uma vida inteira numa coisa. Cara, para de ficar se comparando. Sai desse rolê. Legal que paga teus boletos, mas assim, daí, você tá bem, tá feliz? Ou você tá doente o tempo todo? Entende? Busque outras formas de fazer as coisas. Não fique se comparando. Vai dar merda. Não faça isso. Vai dar bel. Ferida da injustiça, máscara da rigidez, antídoto é flexibilidade. Lembrem disso, tá bom? Para quem tá em Foz do Iguaçu ou vai estar aqui no final de semana, no dia 11, às 9 horas, tem uma atividade prática para a gente fazer e ter mais ferramentas e mais recursos para trabalhar essa bendita dessa ferida da injustiça. E amanhã a gente vai falar sobre traição, ferida da traição. Terça-feira, meio-dia. Espero vocês também, ok? E assim a gente vai seguindo até sexta-feira falando um pouquinho sobre cada ferida. Combinado? Vou deixar salvo, vocês partilham com todo mundo. Uma adendo importante antes da gente dizer tchau. Quando vocês forem partilhar essa live, vocês vão partilhar e não vão ficar falando eu vi você ali, essa característica é sua. Não cutuque as pessoas. Assim como vocês estão vendo que buga a cabeça e é um monte de informação, a gente não precisa levar a informação com uma cutucada. Vocês partilhem, por gentileza. Eu acho que é bom, é importante. Não estou proibindo ninguém de partilhar, é legal de fazer isso. Mas assim, só partilhe. Ou tente fazer isso de uma forma amorosa. Não fique cutucando as pessoas. A gente está falando de dores, de coisas significativas. Não é legal a gente ficar fazendo indiretas, por gentileza. Sejam queridos. Trabalhamos inteligência emocional em vários âmbitos. Podem partilhar, mas com amorosidade, combinado? Por gentileza. Até amanhã, meio-dia.